Sejam bem-vindos à história de Daniel. Essa é uma história com personagens e fatos fictícios. Qualquer semelhança com a realidade é mera coincidência. Ou não. O que importa é que o que acontece com o nosso personagem principal pode acontecer com qualquer um de nós. Dizem que de médico e louco todo mundo tem um pouco. Bem, voltemos ao nosso personagem, Daniel. É um advogado competente, trabalha muito e tem muito sucesso em sua carreira profissional. É casado, tem uma filha e sua vida familiar também vai muito bem. Sempre foi uma pessoa muito educada e gentil. E como vem de uma família multimilionária, sempre teve boa educação e estudou em boas escolas. E hoje, em seu escritório, recebeu um colega dos tempos de estudante, mais conhecido por Oliveira. Oliveira veio pedir ajuda de Daniel, pois está se separando de sua esposa. A ex-mulher de Oliveira não é flor que se cheire. Não é! Está interessada em uma pensão gorda. Muito! Isso está tirando o sono do amigo de Eu não Daniel. consigo dormir! Ele anda preocupado e nem consegue mais dormir direito. Nosso personagem, muito atencioso, acalma Oliveira e pede que não se preocupe com isso. Afinal, ele cuidará de toda a parte jurídica de seu problema. Calma, ela não vai te matar. Os dois conversam um pouco sobre os velhos tempos e Oliveira se despede sentindo-se melhor e agradecido pela ajuda do amigo. Daniel avisa que entrará em contato o mais breve possível. Essa é uma das muitas histórias que acontecem comigo. Primeiro foi Suzy, quando eu tinha lambreta. Depois comprei um carro, parei na contramão. Tudo isso sem contar o tremendo tapa que eu levei com a história do Splish Splash. Mas essa história também é interessante. Mandei meu Cadillac pro mecânico outro dia, pois há muito tempo um conserto ele pedia. E como vou viver sem um carango pra correr meu Cadillac, bibi? No trânsito, parece que algumas pessoas se transformam. Quando entram no carro, tornam-se motoristas e acabam se esquecendo das boas maneiras e educação. E é o caso do nosso personagem, e pelo visto isso acontece em grandes proporções. Mas, afinal, para que boas maneiras na direção? Se o carro ao lado sinaliza a intenção de entrar na pista que você está, para que ser gentil e deixá-lo passar? Afinal, só você que está com pressa, é a sua vez e você precisa passar. Pegar sua filha na escola e ainda ter tempo de almoçar. Mas só se você correr e furar o sinal que está fechado. Depois de passar pelos obstáculos, agora é só pegar a filha querida e ir voando para casa. Eduarda se mostra um pouco assustada com a aparência e atitude agressiva de seu pai no trânsito. Alerta-o de que precisa usar o cinto de segurança e do sinal vermelho que ele acaba de ultrapassar. E se mostra cada vez mais preocupada com o pai, que está dirigindo cada vez mais rápido. Daniel começa a buzinar incansavelmente. Para o carro que está na sua frente e dirigindo dentro do limite de velocidade. Começa a gesticular com agressividade e falar mal com o motorista da frente.
Eduarda percebe que a motorista é uma senhora de idade e alerta seu pai sobre isso e pede desesperadamente para que ele tente se controlar, mas nada adianta. A motorista idosa também se assusta com a atitude de Daniel. Ela se assusta com a atitude de Daniel. Ela se assusta com a atitude de Daniel. Os dois param o carro e Daniel sai furioso. Ele discute com a senhora idosa que ele julga estar atrapalhando o trânsito. A idosa se assusta com a grosseria e, sentida, começa a chorar copiosamente. Eduarda quase não acredita no que está vendo. Pede desculpas à senhora e puxa o pai para dentro do carro. Como é bom estar em casa. Daniel chega feliz e contente de mais um dia de trabalho. E nem mais parece aquele motorista enlouquecido que vimos há pouco. A família, reunida, conversa sobre como foi o dia. Quanta elegância e educação, amor e carinho. Eduarda ainda está chocada com a mudança de personalidade do pai. Espera a primeira chance de ficar a sós com a mãe para poder conversar sobre o que aconteceu no trânsito com Daniel. As duas conversam e chegam a um acordo. É melhor procurar ajuda profissional antes que o problema piore. Eduarda diz que talvez algum médico possa ajudar o pai, porque ela não acha normal esse tipo de comportamento. Amanda se recorda de como o marido ultimamente se transforma no trânsito e fica preocupada. Concorda com a filha e diz que marcará uma consulta para Daniel no psiquiatra. Mas agora chega de preocupação, está na hora da refeição. O casal chega ao consultório do psiquiatra Felipe. E Amanda explica a situação para o médico enquanto Daniel fica em silêncio, desconfiado. Amanda explica ao médico que acha estranha a transformação da personalidade de seu marido, que é sempre tão educado e gentil, em um motorista agressivo e raivoso. Daniel não acredita que tenha algum problema e acha que é tudo exagero de seus familiares. O problema é que os outros motoristas que não sabem dirigir. Dr. Felipe diz que isso é comum nessa região do país e que a falta de paciência e a gentileza das pessoas tem levado alguns motoristas a desenvolver a síndrome de Lamborghini, uma síndrome psíquica que se manifesta nos motoristas apenas quando estão dirigindo. Ficam agressivos, nervosos e imprevisíveis. Esquecem a educação e as boas maneiras que costumam praticar no dia a dia. O primeiro passo para o tratamento é o mais difícil, pois o paciente deve tomar consciência de seu problema.
Essa é a parte mais difícil, pois todos os acometidos pela síndrome tendem a achar que o problema é dos outros motoristas. São os outros que dirigem mal e não ele que não tem paciência e é imprudente. Daniel diz que vai pensar no assunto, mas que não tem certeza se esse é realmente seu problema. Olhe ele novamente, o monstro motorista que só se revela no volante. Que figura medonha. E ainda achava exagero tudo que o médico disse no outro dia sobre a síndrome. Pra que tanta ignorância no trânsito, Daniel? Não precisa disso para dirigir. Ele nem nota que está agressivo novamente, avançando o sinal vermelho, andando em alta velocidade, costurando, agredindo verbalmente os motoristas, ou seja, todos os comportamentos de uma direção agressiva. Ele tenta se controlar, mas não consegue. Culpa os outros motoristas, chama-os por nomes indesejáveis e acha que todos dirigem mal, menos ele. Até que acaba encostando no carro que está na sua frente. Ele desce, nervoso, e olha para o risco no seu carro fazendo um escândalo. E ameaçando a outra motorista, quando de repente nota que a outra motorista é, na verdade, sua amiga de infância, Paula. Eles não se viam há muito tempo e Daniel percebe que está fora de si neste momento. Se desculpa com sua amiga e diz que foi ao médico e que agora está ciente de que tem a síndrome que o médico lhe contou. Desculpa-se novamente e fala que voltará ao médico para começar o tratamento. Acabam conversando um pouco e combinando de se encontrar para colocar os assuntos em dia. Daniel está de volta ao consultório médico. Desta vez, ele sabe que tem um problema sério a resolver. Acaba explicando ao médico sobre o que aconteceu dias antes, quando encontrou sua amiga de infância no meio de uma discussão no trânsito. Pensou que tudo que o Dr. Felipe tinha dito era exagero, mas refletiu muito e chegou à conclusão de que realmente teria síndrome de Lamborghini. Pede ajuda e explica que está disposto a começar o tratamento logo e que sua vida anda um tormento desde que se deu conta de que tem a síndrome que o Dr. Felipe tinha dito. Ele o ajuda com o tratamento, mostra livros sobre o assunto e recomenda que ele assista a aulas de direção defensiva na autoescola e sobre como é importante ter calma quando se está dirigindo, além de manter sempre uma ideia em mente. O respeito a si mesmo e aos semelhantes, demonstrado pelos gestos e ações equilibradas e sensatas. Na casa de Daniel, sua família recebe Paulinha para um almoço. Todos se sentam à mesa para comer, mas quando vão orar e agradecer a Deus pelo alimento, a convidada Paula se atrapalha por não estar acostumada com orações antes das refeições. Daniel agradece a Paula
por perceber o mal-entendido daquele dia e por ter desculpado sua grosseria. Conta que é muito importante o apoio de sua família e amigos no tratamento. Amanda conta que não tem mais medo de ir com seu marido de carro aos lugares. Eduarda diz que também está aliviada do pai ter feito o tratamento. E todos agradecem a Paula pela ajuda indireta que salvou a vida de todos, pois se não fosse esse inusitado encontro, talvez Daniel ainda estivesse por aí, colocando a própria vida e a dos outros em risco. Depois de algum tempo e muito tratamento para a síndrome de Lamborghini, Daniel consegue colocar em prática tudo o que aprendeu e estudou com o Dr. Felipe. Agora sim, parece um homem educado na sua vida e no trânsito. Tudo entrou em harmonia. Já não ultrapassa o sinal fechado, usa o cinto de segurança e trata bem os motoristas e pedestres. Até que um dia percebe que reencontra aquela motorista idosa que tinha maltratado tempos atrás. Ele sinaliza para que ela desça do carro. Fernanda, a motorista idosa e consciente, desce do carro um pouco assustada e desconfiada por lembrar-se daquele dia terrível e percebe que aquele homem não é mais o mesmo. Ele pede desculpas e conta sua história. Fala sobre a síndrome que ainda não é conhecida dos motoristas que não têm consciência no trânsito. Os dois acabam conversando bastante e têm uma ideia. Que tal fazer uma campanha sobre conscientizar os motoristas e pedestres para uma direção mais educada e gentil? Quem sabe um festival de teatro. Mas isso já é outra história. Aí os aplausos de vocês para os alunos da Escola Ativa Idade que apresentaram o espetáculo A Síndrome de Lamborghini.